Agora eu queria chamar um amigo muito querido, tá? O psicólogo Rodrigo Casemiro, contando um pouquinho da história do Rodrigo. O Rodrigo era o meu grande caçador de agudos. Em 2015, foi a época que ele com a Soninha lá no CTA, mais pacientes agudos conseguimos diagnosticar, tá? E assim, um acolhimento com os pacientes, ele com a Soninha, eu acho que foi a época de ouro do nosso CTA. Naquela época, apesar de uma estrutura física complicada, uma sala só, mas sabe aquela história? Ó, eu vou falar, vou abrir uma aspas aqui, depois vocês não põem no áudio isso. Meu pai tinha uma frase que ele falava assim, que eu levo comigo até hoje: para mal bailarino até o saco atrapalha. Entendeu? Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz com o que a gente tem. A gente faz o melhor que dá para a gente fazer com o que a gente tem. Que é aquela coisa, o SUS tem suas deficiências? Tem. Mas, claro, se a gente quiser fazer, a gente consegue suplementar as dificuldades, né? E fazer. Né? Então, essas desculpinhas, para mim, não valem, em final das contas. Então, o Rodrigo foi o meu grande caçador de agudos, minha fonte de apoio muito grande. Né? Infelizmente, hoje a gente ia ter uma surpresa, que a gente ia ter uma encenação aqui, né, Rodrigo, de uma cena de diagnóstico, mas a atriz ficou dodói. Decidiu pegar Covid hoje, gente. Veja se pode. Eu tô achando que é um atestado falso. A gente pode ver, depois está carimbado com o Largo da Batata, assim, alguma coisa. Mas ele não teve. Os ensaios foram virtuais, né? Até propus para ele, Rodrigo, me dá o texto que eu decoro na aula da Eduarda, da Jéssica. Ele não acreditou em mim. Ele não porque achou. aí eu vou representar o sindicato dos atores, tá, gata? Senão eu teria que pagar cachê-teste para você, não ia dar muito certo. Eu falei para ele, o orçamento não prevê isso. Eu falei para ele, me dá o texto, era 5 minutos só, impossível, eu improviso tudo, né? Aquela coisa, foi MacGyver e tal. Bom, enfim, Rodrigo, né? Psicólogo junguiano, especialista em psicologia analítica e especialista em psicologia hospitalar. Porque quando ele foi para lá no ARME, eu roubei ele do CHM. Ele foi a primeira pessoa capacitada em teste rápido no CHM, depois foi ser multiplicador, e na época do teste rápido eu tive uma briga com a Chong para conseguir o teste rápido no hospital, que ela falava assim, não, teste rápido não é para isso. Eu falei, Chong, teve um paciente que morreu aguardando biópsia cerebral, com hipótese de tumor cerebral, e que depois chegou a sorologia de HIV e era uma neurotóxo. Tem paciente tratando pneumonia comum com Rocefin, que depois chega a sorologia e morreu de pneumocistose. Não, a gente precisa ter teste rápido no hospital, sim. Aí esse cabra aqui, né, topou o desafio, né, porque é toda a dificuldade. Imagina uma enfermaria com uma cama do lado do outro, você tentar fazer aconselhamento, falar para o cara que ele está colhendo um HIV e depois dar o resultado para ele. Né? E aí, a partir de 2016, eu acho, foi que a gente começou a ter teste rápido no CHM, graças a minha insistência e ter o Rodrigo lá para iniciar o teste rápido. Então, o Rodrigo, assim, ele está aqui porque ele também tem uma história. Tá? Então, ele tem uma história. Eu tenho uma equipe maravilhosa hoje no acolhimento, lá eu acho que é a melhor equipe do nosso ambulatório hoje, é o acolhimento. Tá? Mas o Rodrigo está aqui por conta dessa história dele. Tá? Chega de falar. Rodrigo. E haja história, né? Vocês perceberam que eu já estou sendo aqui ameaçado, né? Que vocês não têm acesso ao meu WhatsApp, que eu recebi hoje cedo quando eu falei do atestado da moça. Então, amor, tá? Calma. Mas eu falei para ela, em nada a gente vai perder, eu preciso do aparelhinho disso. Em nada a gente vai perder em termos de conteúdo, porque ia ser uma dramatização aqui, porque a gente vai falar sobre o medo na dramatização. E, para quem não sabe, além de psicólogo, eu também sou ator e dramaturgo, por isso que a gente ia ter essa cena aqui, eu com a minha colega Thalita, que não pôde estar aqui hoje. Mas, em nada a gente vai perder, tá bom? Bom, eu sou psicólogo, né? E como a Elaine falou, eu estava no centro hospitalar, e um dia ela me chamou, vamos fazer um curso? Eu falei assim, vamos, muito empolgado, né? Que foi, cheguei, fui para o... Era uma capacitação, nem lembro onde que foi essa capacitação, para falar a verdade, mas era em São Paulo. Cheguei lá e me deparei com a seguinte notícia, que eu, psicólogo, teria que furar o dedo de alguém para colher o sangue para fazer o teste rápido. Eu imediatamente liguei para ela e falei assim, isso está certo, porque eu não sou enfermeiro. Né? Então, já veio dali o primeiro medo. O que eu vou fazer, gente? Apesar de ser uma punção digital, super fácil de fazer, né? Veio esse medo. E aí que eu entendi que sim, eu não só falaria do aconselhamento, eu também faria o procedimento em si.
E aí eu tive que ter um aprendizado em relação à própria técnica, da questão da segurança e tudo mais. Então, eu quero fazer um convite para vocês, já que muito da minha aula foi roubada pelos palestrantes anteriores, tá? Eu quero deixar aqui claro o meu protesto, né? Que eu chego aqui já sem conteúdo praticamente, né? Qual que é o mantra da Elaine, vocês lembram? Indetectável não transmite, não era isso? Bom, intransmissível. O serviço de aconselhamento, ele age para além do tratamento, né? Então, a gente vai fazer o quê? Não só tratar, a gente vai cuidar também. E cuidar é escutar, é perceber, é acolher, explicar, informar, responder às dúvidas. Até aqui tudo bem, mas quem que é o profissional que faz esse trabalho? Somos todos nós que estamos ali na linha de frente. Os médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos e outros. Que os outros não se sintam ofendidos, porque eu não coloquei aqui, tá? Mas podem me difamar nas redes sociais, marcar minha roupa, que gera engajamento para mim, e isso é muito legal também. E só fazendo a culpa, minha máxima culpa, a sequência ali está errada. O médico era para estar no final da fila. Né? A gente vai falar disso, tem uma frase linda de um médico psiquiatra suíço, que eu vou botar aqui lá na frente. É lá. Repetindo a pergunta agora. Quem é o profissional e o ser humano que faz este trabalho? Porque, vamos lá, vamos pensar, como é que a gente chegou aqui hoje? Não estou perguntando no meio de transporte, estou perguntando internamente. Né? Internamente, como é que a gente chegou aqui hoje? Como é que a gente chega num sábado para um evento, depois de uma semana de trabalho, supondo que a maioria esteja trabalhando, não esteja de férias nem desempregado? Como é que a gente chega aqui? Como é que foi a nossa segunda-feira que passou? Quando a gente chegou lá para trabalhar, como é que ela estava? E como é que a gente entrou para atender a primeira pessoa? Ah, beleza, estava legal, tal. E depois daquela reunião chata? Trabalhamos em instituições e sabemos que muitas delas possuem conflitos entre seus funcionários, assédio moral e tudo mais, tudo isso tem que ser visto legalmente também. Mas como é que isso impacta, não no profissional, porque o profissional é toda essa parte técnica que eles estavam falando aqui até agora, mas como é que impacta na nossa percepção, em como a gente chega para atender aquela pessoa? Então a gente tem que ter essa consciência. Então o meu papel aqui hoje é trazer para a gente essa reflexão. Quem somos nós, para além do profissional? Se tira o nosso título, tira o nosso jaleco, o nosso crachá, quem somos nós? E aí eu pergunto, a gente aqui, a maioria talvez trabalhe com a testagem, ou dentro do ambiente, mas a gente se testa? Porque a gente incentiva o outro, né? A gente fala, use camisinha, a gente usa camisinha. Né? Como a colega falou, no sexo oral, ninguém, ou quase ninguém, usa preservativo. Eu sempre digo, acho que nem o dono da fábrica de camisinha de sabor usa aquilo, porque aquilo é uma porcaria. Então, por que a gente vai falar para uma pessoa se a gente não faz aquilo? Então, a gente tem que se despir dessa máscara, dessa persona profissional, para a gente também chegar ali diante de outro ser humano, como um outro ser humano também, onde todos temos as nossas dores, onde todos temos os nossos problemas. E como é que a gente chega para atender uma pessoa nervoso porque bateu o carro? Nervoso porque quase foi atropelado, nervoso porque atrasou, né? É dia de enchente, no dia anterior teve enchente, molhou tudo, eu não consegui chegar em casa direito. Tudo isso é uma bagagem que a gente leva. E a gente fica pensando muito no lado profissional e acaba esquecendo do lado humano que tanto influencia nas minhas percepções ali. A pessoa, bom, aqui eu vou trazer, eu fiquei muito feliz com o convite da Elaine, porque eu estou trazendo para cá algumas informações, né, porque todos os colegas da área, eles também estão habilitados para falar sobre aconselhamento, porque, enfim, trabalham com isso também. Mas eu quero trazer ponto de vista. E aqui eu vou trazer um ponto de vista do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que foi o fundador da psicologia analítica, e Jung ele viveu 100 anos atrás, né? Então, assim, a gente tem coisas de 100 anos atrás que a gente percebe que se repete hoje, né? Essas coisas se repetem e a gente pode trazer esse aprendizado todo. Bom, o Jung fala o seguinte, a pessoa é um sistema psíquico que, atuando sobre outra pessoa, entra em interação com outro sistema psíquico. Ou seja, quando eu estou falando com o meu paciente, eu estou percebendo ele, mas ele também está me sacando.
Muitas vezes esse paciente, para chegar no serviço da gente, ele entrou no Instagram e jogou a localização e viu a nossa foto marcada lá. Ele viu a nossa arroba, entra na nossa arroba e sabe mais da gente do que a gente supõe. Porque ele precisa se sentir confiante, ele precisa sentir confiança. A gente não pode entrar dentro da nossa sala de atendimento achando que só porque a gente tem o título, a gente consegue prestar o melhor atendimento para aquela pessoa. Quem era do CTA na época, lembra que na minha porta tinham muitos homens gays. Vinham muitos homens gays falar comigo, porque tinham a identificação. Porque respondendo a pergunta do Ricardo, né, como é que a gente se identifica? Eu sou um homem gay, solteiro, tá? Isso é muito importante dizer, estou à procura de casamento, quem souber indicações pode passar, tá? Eu sou gente fina, sou bacana, tal. Isso é muito importante dizer, gente. Como a gente se apresenta, como a gente se expressa, não está lá no que o Ricardo falou. Estou aqui, fazendo minha propaganda. Inclusive, ele é solteiro, Elaine? Ricardo, se você estiver assistindo, entra em contato na DM. Gente, a vida do gay solteiro não é fácil, a gente faz papel, é complicado. Bom, aquilo que não está claro para nós, porque não queremos reconhecer em nós mesmos, nos leva a impedir que se torne consciente no paciente, naturalmente em detrimento do mesmo. Tudo isso que o Jung falou, o que significa? Que se a gente não olhar para o nosso medo, a gente não vai conseguir ajudar o paciente a olhar o medo dele. Porque quais são os nossos medos? Só de barata? Não, são vários. O medo é um arquétipo, ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Arquétipos são formas e formas universais de comportamento. O medo está presente no nosso dia a dia. E se a gente é um profissional que não olha para o nosso medo, que a gente não reconhece esse medo, que a gente não trabalha dentro da gente o medo de dar um diagnóstico, o paciente vai perceber isso, porque ele está sacando a gente o tempo todo. O paciente é aquele que está ali sentadinho no canto e está vendo a gente passar de lá para cá. E a hora que ele entra na sala, ele vai ter afinidade ou não com a gente. E isso é importante para quê? Para o vínculo que a Eduarda estava colocando. O vínculo é a palavra-chave para tudo, porque através do vínculo a gente consegue garantir ou favorecer a adesão de um paciente ao tratamento. Quantas vezes, né, Elaine, a gente não lutou para que o paciente tivesse adesão, mas como? Só falando o que é importante? Não, porque ele não está com cabeça para entender o que é importante, o que ele tem que fazer naquele momento. Você falar de CD4 para ele vai falar o quê? É um novo modelo da Samsung? Né? Porque não sabe, a gente sabe, mas ele não sabe, naquele momento ele só está com aquela bomba na mão, que é o diagnóstico. É aquele momento, o diagnóstico é o momento onde a pessoa entra em contato com a finitude da vida. Qualquer diagnóstico, ela entra em contato com a finitude da vida. E como é que a gente lida com a finitude da vida? Às vezes a gente vai atender alguém e a gente está vivenciando um processo de luto. E como é que é isso? Não dá para a gente guardar o nosso luto na caixinha, pôr o jaleco e falar assim, eu vou atender. A gente chega junto. Se a gente faz o teste com frequência, a gente talvez tenha acesso a fazer o autoteste, né? E se a gente fosse testado por outra pessoa, como que a gente gostaria de receber o diagnóstico, se for positivo? Acho que isso é interessante a gente pensar, porque é o que vai nortear a gente para como a gente vai agir lá na frente com o nosso paciente. Medo, todos nós temos. E o paciente, muitas vezes, está ali apavorado diante da gente. Ele está com medo dele do diagnóstico e do tratamento, do que vai ser dele, do prognóstico também. Ele reconhece o nosso medo de dar o diagnóstico. E, às vezes, o paciente ele se sente rejeitado, jogado para lá. Porque a gente quer o quê? Se livrar do medo. Se livrar daquela questão que é tão dolorosa para a gente de alguma forma, por N motivos. Então, assim, se a gente está nessa posição, porque muitos também acabam entrando nesse trabalho por um convite ou por um fluxo da unidade de saúde, e a pessoa nem tem afinidade com a questão. Mas já que a gente está lá, que tal a gente usar como uma oportunidade para a gente desenvolver potencialidades nossas no sentido de empatia, de acolhimento, de entendimento? Alguma dúvida até aqui? A exigência de análise para o próprio analista tem em vista a ideia do método dialético. Eu vou pegar bastante coisa da questão da psicologia, mas
não leve isso só para quem é psicólogo, isso é para todos nós que trabalhamos com o público. Porque a gente, enquanto profissional, é interessante a gente fazer terapia. Porque pacientes mexem com a gente. Não é? Eu lembro que, assim, tinha um caso na UTI pediátrica, eu trabalhei no centro hospitalar também na UTI pediátrica, e era um menino de 14 anos, não tinha leito na clínica médica, por isso que ele ficou na UTI pediátrica. E esse menino estava em processo de verificação de morte encefálica, né? E aí o pai ficava em cima dele o tempo todo, chorando, chamando o nome dele, e ele tinha espasmos, ele achava que aquilo era um sinal de que ele estaria em coma e não em morte encefálica. Aquilo mexeu com a equipe inteira, ver aquele pai daquele jeito. E como é que a gente está junto com esta família? Eu estou falando de UTI, mas isso também está lá no HIV. Por quê? Muitos não trabalham só com um tipo de demanda, trabalham com diversos. Numa unidade de saúde você tem diversos tipos de diagnóstico. E muitas vezes a gente vai abordar essas questões todas. Só que às vezes a gente fica sensível, mas a gente acha que por ser profissional a gente não tem que lidar com as emoções. Não, as nossas emoções estão ali o tempo todo. A gente se sensibiliza. E muitas vezes, através dessa sensibilidade, a gente vai tomar condutas que muitas vezes não seriam as condutas que a gente sabe as mais frias, ou não do reptiliano, do outro lado, né? Que eu esqueci o nome agora. Como é que é, Elaine? Manda um WhatsApp para o Ricardo aí. O inconsciente é fogo, gente. Faz a gente esquecer as coisas para dar golpe. O golpe está aí, cai quem quer. Né? Então, assim, é importante a gente fazer terapia. É importante a gente conversar também com as pessoas do nosso trabalho. Como é que está sendo a experiência? Porque é um desafio. Para todos nós é um desafio. Ter outra pessoa na nossa frente é um desafio. E que a gente não se habitue, que a gente não fique preso naquele fluxo robotizado de só ir lá dar diagnóstico, ir lá dar diagnóstico. Não, tem muita coisa. É o cuidar, é o olhar é o olhar para o todo. Bom, a gente faz coisas erradas aqui. Nós temos todos um inconsciente, e esse inconsciente é justamente aquilo que a gente não conhece da gente mesmo. E todos nós somos atravessados por conteúdos inconscientes que o Jung, ele chama de complexo. Eu acho que eu tenho que ficar aqui, porque aí ele alcança aqui. Os complexos, eles são partículas dentro da nossa psique que eles têm uma autonomia. É fácil a gente entender. Por exemplo, complexo de inferioridade. Quando a gente tem um complexo de inferioridade e, de repente, a gente está diante de uma pessoa que está lá se esnobando, ou está lá com um carrão, ou contando uma viagem e tal, como é que a gente fica? Só que a gente não é permeado só por esses complexos. A gente também é tomado pelo complexo do curador. Muitos de nós da área da saúde fomos procurar a área da saúde porque a gente se sentiu sensibilizado ou por conta de alguma dor. É muito comum entre os nossos colegas psicólogos, né, ouvir a seguinte frase: eu sou um bom conselheiro, mas porque eu também passei por poucas e boas. Então a gente desperta dentro da gente quem? A figura mitológica do Quiron, né, que é o curador ferido, aquele que tinha a própria ferida e ele curava os outros, mas ele não conseguia se curar. Então, quantos de nós também temos isso? As nossas feridas, e a gente está o quê? Sensível ao outro, procurando atender bem o outro, porque a gente também tem as nossas dores. Só que como é que a gente lida com as nossas dores para elas não engolirem a gente? E aí são todas as dúvidas. Aí somos nós dentro do nosso processo terapêutico, às vezes na conversa com um colega, às vezes na conversa na feira, às vezes também opera milagres, tá? Primeira vez que eu saí depois da pandemia para uma feira, meu filho, ninguém me segurou. Nossa, estou conhecidíssimo na feira. Teve um dia que eu fui passear no mercado, gente, eu fiquei 2 horas dentro do mercado. Eu vi, da primeira prateleira à última, via coisa de carro, via coisa de cachorro, via coisa de tudo, e nem coisa de carro eu entendo. Bom, o que o Jung coloca? Ele coloca que todo psicoterapeuta, ele não apenas tem o conhecimento técnico, ele é o próprio método também. E aí não são só os psicoterapeutas, somos todos nós enquanto profissionais. A nossa personalidade é um
ponto-chave, é um instrumento fundamental para o nosso trabalho. O que significa isso? Quando o Ricardo fala lá, como você se expressa? Então, quando eu tinha lá vários pacientes que iam bater na porta do CTA procurando o Rodrigo, era por conta do vínculo, de eu ser um homem gay. Né? A Olivia está ali chacoalhando a cabeça. É isso. A Olivia, gente, na época eu era casado. Era muito engraçado. Muitos homens, muitos pacientes ficavam dando em cima de mim na consulta. E a Olivia defendia meu ex com unhas e dentes. Era batata. A pessoa começava a perguntar, e essa aliança? E a Olivia assim, e o Paulo, que hora que você vai buscar o Paulo? A Olivia, eu ria, eu só sabia rir. Porque a gente também está dentro desse campo onde os pacientes interagem com a gente nesse outro campo também. E se a gente não se conhece, como é que a gente lida com isso? Porque a interação está ali o tempo todo, a gente está 360 graus. A outra pessoa tem desejos, a outra pessoa tem sonhos, tem medos, tanto quanto nós. E se a gente não se conhece, a gente às vezes faz besteira, a gente às vezes espanta um paciente que o que o Jung chama de transferência erótica é muitas vezes quando o paciente visualiza na gente um objeto de desejo sexual, mas na verdade ele está entendendo na gente um salvador, um aporte, mas ele só conhece a via da sexualidade para isso. Então muitos pacientes eles admiram a gente, mas eles transferem para a gente essa questão sexual, então acontece isso também, então é importante a gente entender, principalmente a gente que trabalha na área onde a gente fala sobre sexo o tempo todo. Né? Então, a gente tem que também estar conhecendo como é que a gente funciona com a nossa sexualidade, porque paciente, às vezes, fareja as nossas fraquezas. Né? Quem é que já não passou aí por uma situação onde parece que fareja? Uns para provocar, outros para seduzir. Acontece. Outros para mostrar para a gente o que é que a gente precisa trabalhar e melhorar na gente mesmo. O Jung, dentro de um processo terapêutico, ele fala que existem 4 etapas. O processo terapêutico a gente pode pensar em meses, mas se a gente pensar numa sessão de acolhimento, né, que é assim ali às vezes 20 minutos, né, às vezes 1h30, às vezes 2, às vezes 4, né, Soninha? A gente vê essas 4 etapas, tudo dentro da mesma sessão, dentro daqueles mesmos 20 minutos, que são a confissão. Ou seja, a pessoa ela chega para a gente com essa confissão de que algo ela precisa se testar porque ela teve uma relação de risco. Então, ela vai se confessar. Ele usa essa palavra, não é religiosa, tá? Mas é uma espécie de confissão, porque a pessoa ela vai procurar a gente para falar aquilo que a aflige. Nisso, a gente vai buscar o esclarecimento, né? E aí a gente não tem que ter papas na língua. A Olivia e a Soninha davam muita risada, porque naquela questão, antigamente tinha aquela tabelinha do risco de exposição, porque a PEP não era fornecida para todo mundo. E tinha aquela tabela de risco de exposição, e a gente se deparava com o sexo oral. E aí a tabelinha era assim, quem fazia sexo oral tinha mais risco do que quem recebia o sexo oral. E a gente fazia a pergunta, como foi essa relação do sexo oral? Você fez ou recebeu? E aí a gente entrava na questão do português. Quem fez e quem recebeu. E aí a gente tinha que falar no português, claro, quem chupou e quem foi chupado. Não tinha outra escolha. Então, muitas vezes, a gente também tem que se despir de algumas amarras que a gente tem, de alguns preconceitos que a gente tem, para a gente conseguir se comunicar com o nosso paciente, para conseguir alcançar o que aquela pessoa está falando. A Soninha lembra de um caso de um senhor que chegava para a gente todo mês, para se testar, todo mês, ele falava se ele não tinha HIV, e não tinha. Até que, um dia, ele falou assim, mas eu não tenho HIV nem no ânus? Como assim, no ânus, HIV? Não HPV, HIV. Como assim? Não tem, passou despercebido. Mais um mês depois, esse senhor volta, ele faz a mesma pergunta. E eu pergunto para ele assim, como assim? Por que teria só lá? Ele que era casado, né, com uma mulher, tal, em anos de casamento, ele falou assim, não, aqui na estação de trem, outro dia, eu fui e tive uma relação anal. Né? Então, ele, na cabeça dele, ele achou que o HIV poderia se alojar apenas no ânus. Então, olha como é importante a gente escutar e também decifrar o que a pessoa está tentando dizer para a gente. E a gente sempre dá aquele, como diz na informática, o bit de confirmação. Será que a pessoa compreendeu o que a gente falou?
Porque às vezes a gente vai repetir 174 vezes, só que nas 175 que ela vai entender. Porque só nas 175 a gente conseguiu se comunicar. Porque nesse ponto a gente está se comunicando. Então a gente tem que compreender esse outro, entender o que a gente está falando, porque às vezes só faz sentido na nossa cabeça, não faz sentido para os outros. Tá bom? A gente também tem aqui a outra fase, que é a educação. Educação para o social, ou seja, a gente vai falar sobre o que ela precisa fazer. É a parte educacional propriamente dita, como que ela vai levar o tratamento, o que ela precisa ter de cuidados e tudo mais. E aí tem a transformação. A transformação é quando a pessoa adere ao tratamento, quando ela entende que se tratar é melhor do que se abandonar. Tem um grupo de Telegram, que é do Drew Percy, que eu conheci ali numa festa e nem sabia que ele tinha esse grupo, né? E o Drew, ele, um homem gay, soro positivo, ele quis trabalhar a questão de acolhimento. Então ele montou um grupo de WhatsApp, ele tem um canal no YouTube, montou um canal de WhatsApp, isso encheu de pessoas, e passou para mais pessoas e foram para o Telegram. E é um grupo de acolhimento, onde pessoas entram para trocar informações. Olha que interessante. Né, para se sentirem acolhidas, porque muitas vezes essas pessoas estão em cidades onde elas não têm com quem falar. Uma vez eu recebi, me arrepia, uma vez eu recebi uma ligação, na verdade um inbox no Facebook, de uma pessoa de uma cidade próxima a Goiânia. E ela assim, eu preciso falar com você. Como assim? Porque lá no Facebook tinha, né, que eu trabalhava na infectologia. Ela me achou dessa forma. E ela entrou em contato, e ela queria saber onde ela podia se testar. E aí eu saí caçando onde é que ela poderia se testar naquela cidade. Aí não tinha. A gente jogou, eu falei, você mora perto de qual cidade grande? Goiânia. Eu falei, achei para ela em Goiânia. Tal. Então eu fiz um acolhimento, sendo que eu telefonei para ela. Precisei telefonar, porque pelo Facebook a gente não estava conseguindo falar muito. Então, conversei com ela por telefone, fiz todo esse atendimento. Então, o quanto que a gente está disponível para ouvir e entender o que as pessoas precisam. Isso é humanidade. Não adianta só a gente falar de humanização se a gente também não tem uma postura de humanização, né? Porque isso faz parte da gente. E como que a gente se trabalha para isso? Porque a gente não nasceu pronto de fábrica, né? A gente às vezes tem muita... Juro que eu não fiz nada. Ó, ele levantou a mão, a culpa foi dele, ele assumiu. Vocês estão vendo, né? Enquanto isso, a gente já tem a bibliografia, a gente tem aquela faixa colorida, né, que pode parecer a bandeira do arco-íris, mas não é. O slide é... Ah, tá, sou eu que vou fechar aqui. A gente vai colocando as frases de impacto. Vocês viram que eles estão sabotando a minha apresentação, né? Vocês perceberam, né? Quando eu estava falando dos arquétipos, todos nós temos todos os arquétipos do mundo, que são todos os comportamentos, todas as formas e formas universais de comportamento. Aqui a gente tem um esqueminha, que é o analista, ou o terapeuta, o profissional da saúde, o médico, todos nós que estamos ali, e nós temos o analisando, que seria o paciente. Estou colocando aqui o esquema como ele é colocado na literatura, tá? Mas a gente pode entender isso neste contexto também. Nós temos dentro de nós o curador, e o paciente ele tem dentro dele o ferido. Então, em nível consciente, ou seja, naquilo que eu estou conversando com o meu paciente, aqui no campo da consciência, da vigília, está aqui, eu sou o profissional que vai trabalhar com a ferida dele. Só que eu também tenho as minhas feridas. E muitas vezes esse paciente vai ativar dentro dele inconscientemente, essa parte de baixo é a parte do inconsciente, a parte de cima é a do consciente. O curador do paciente interno dele vai lidar com o nosso ferido interno. Então, quantos pacientes não transformam a gente em diversas camadas? A gente, às vezes, está ali achando que a gente só foi trabalhar numa quinta-feira chuvosa, e não, a pessoa chega e traz para a gente uma questão para a gente refletir sobre a gente mesmo. Isso é mágico, isso acontece. Só que isso acontece com outras coisas também, não só com a lindeza do curador e do ferido. Acontece com a inveja, quando a gente está lá, a gente está ouvindo o paciente falando que transou com 15, a gente está com vontade de transar com 15 e não transou com 15, como é que a gente age diante disso? Muitas vezes com moralismo. Valha-me, né? Mas o medo também
O medo dele reconhece o nosso medo. Medoste, né? O medo que habita em mim reconhece o medo que habita em você. Mas como é que a gente lida com todas as nossas questões de preconceito? Porque, sinto dizer, quem não levantou a mão, todos nós temos o arquétipo do preconceito dentro de nós. Só que às vezes a gente não está consciente do preconceito, mas o preconceito vem aí. Como é que a gente lida com aquela profissional do sexo? Né? Se às vezes ela conta a história, como é que foi, a gente fica ali babando com vontade, com inveja real, oficial, não é verdade? Não é verdade, gente? É verdade. Agora você vem me dar 10 minutos? Todo mundo aqui estourou o tempo, eu não posso? Eu tenho que falar até as 5 da tarde aqui, tá? Isso aqui é inveja, tá? Que ela tá vendo que vocês estão rindo mais na minha do que na dela? Ó, a inveja dela, tá vendo só? A transferência é tudo aquilo que o paciente deposita na gente. Quando o paciente recebe essa informação do diagnóstico, ele vai buscar na gente uma espécie de salvador. E a gente não tem que aceitar isso, porque a gente não salva nem a nossa vida, que dirá do outro. Mas a gente sim vai acolher. E ali, neste momento de acolhimento, a gente pode exercer qual outro arquétipo? O da maternagem. Eu sou homem, posso exercer a maternagem? Sim, que é esse acolhimento. E como a gente estava conversando, né, Elaine, como é que a gente faz isso em tempos de pandemia que a gente não sai abraçando? Não é? É complicado. Mas não é só de abraço que a gente também vive de palavras e de ações. E muitas vezes a gente falar para a pessoa, estou aqui com você, vamos lá. Isso faz a pessoa se sentir acolhida. Por isso que eu pergunto, num mundo tão acelerado, como encontrar tempo para ouvir, para perceber? Mas ouvir e perceber dependem de quanto de tempo, na verdade? É mais da disponibilidade do que do tempo, né? Porque ouvir e perceber é a gente estar passando no corredor, a gente bater o olho, um canto de olho e perceber, ouvir uma palavra aqui. Né, eu brinco que no hospital isso é muito fácil, né? Porque quando a gente está numa pediatria, por exemplo, tem 5 crianças dentro do quarto, com 5 mães dentro do quarto, a gente está passando assim, a gente bate o olho, vê uma cena, a gente para e fala, opa, e aí a gente vai lá e conversa. A mesma coisa no ambulatório, quando a gente está passando no corredor. O quanto a gente está disponível. Não é a gente ficar caçando o tempo todo, rastreando o tempo todo, não. É estar aqui conversando, passando, mas também atento, uma atenção flutuante que a gente chama. Tá? Alguma dúvida até aqui? E aí, voltando à pergunta dela, é possível colocar um fim na pandemia? Na epidemia? Na pandemia também, né? Nas mias todas, é possível botar um fim? Depende da gente, da nossa postura também. Não basta só a gente falar, a gente também precisa agir. Então, se a gente está ali, diante daquela pessoa, como é que a gente lida com essas questões na nossa vida? O teste está lá, para a pessoa, e eu estou aqui, nessa relação de poder, onde eu sou o profissional, aqui em cima você está lá embaixo, o pacientinho, o tadinho do pacientinho, é assim? Ah, é porque quem tem HIV é impulsivo. Cara, eu ouvi isso uma vez, uma psicóloga me subiu o sangue. Impulsivos somos todos nós, ou não? Não somos impulsivos, a gente está ali, passando no shopping, vê aquela fila de 77 pessoas na Mega da Virada, fala, eu vou entrar também. Somos impulsivos o tempo todo. Só que isso se repete em todos os contextos. Quem é que nunca transou sem camisinha? Eu vou ficar até quieto aqui. Conheça todas as verdades, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, para a gente cuidar do outro, vamos cuidar da gente também. E às vezes o paciente cuida da gente, certo? Era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Alguma dúvida? Pronto, doutora Elaine? Gente, só... Ó, abraço em tempo de pandemia. Como eu sou baixinha, eu faço assim, ó. Gente, é bioseguro, entendeu? Às vezes tem uma paciente que é velhinha, que é do meu tamanho, ela chega e fala assim, ai, doutor, eu vim aqui te ver. E está sendo uma felicidade muito grande reencontrar os pacientes, depois de tempos e tempos e tempos. Ele já vai achar que é outra coisa. É um assédio.
Mas as velhinhas, eu pego assim, ó, e faço assim, né? Porque aí é do mesmo tamanho, né? Eu vou e abraço assim, entendeu? Eu pensei que ia vir outra coisa daí, tá? Então. Pode filmar, a gente põe no TikTok essas orgias aqui. Então, assim, realmente é isso que eu acho que são os maiores medos da gente, que a gente acaba refletindo mesmo, né? E assim, a gente não precisa ter, apesar da pandemia, que nem essa coisa assim, o paciente chega e faz assim, né? E o paciente já vem assim, né? De cumprimentar assim, né? Falando, não, ó, tem álcool aqui, a gente pode pegar, sabe? A gente pode pegar, né? Pode pegar, o álcool está aqui, acabou de pegar, passa, ué, tô te estranhando. Minha filha. Virou flex? Eu tô com uma outra opção, eu tô com uma outra orientação sexual ali da colega, que é Eu gostei dessa, eu acho que me dá mais possibilidades. Ela tá me olhando torto. Acho que eu vou apanhar depois. Diga, Marlene. Dá licença, doutora. Ela é baixinha e falou que abraça embaixo. Eu sou baixinha, a pandemia inteira eu andei de boné, porque eu descobri que quem é mais alto que eu e respira em cima de mim. Agora que saiu o som, desculpa, gente, foi a máscara. Eu já tô gostando dessa história de ser baixinho, né? Então, vou começando. Pode? Então, tá. A gente é reprimido. Certo, gente. Então, eu acho que são esses 2 pontos, assim, né? De agride quem já foi agredido. Então, a gente tem que desmontar isso quando um paciente chega mais agressivo, porque realmente ele está armado, ele está ali se defendendo, e a gente tem que quebrar essa redoma, né, de vidro, de espinhos ali que ele tem, e dali para frente ter criar uma aliança com ele. Porque a raiva que ele está chegando ali agressivo, né, tal, mexe com a nossa, né? E aí a gente às vezes se sente impelido a afastar aquele paciente, porque ele é grosso mesmo. Né? Ou então é aquela coisa, ele procurou, né? Tudo isso o julgamento, passa o quê? né? No julgamento, às vezes a gente não percebe isso. É isso. É isso.